Então, a primeira questão, o que você precisa para poder começar o programa de gerenciamento de riscos é um inventário de risco. Então, o passo número 1 é o inventário de risco. Então, esse daqui é o primeiro passo. A partir do momento que você fez o inventário de risco, você já está pronto para a segunda etapa. Tá, mas como é que eu vou fazer esse inventário de risco? Eu recomendo que você siga o fluxograma do processo da empresa para você não deixar nenhum risco de fora. Então, segue o fluxograma e nesse momento a sua preocupação é apenas identificar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Quais riscos são esses? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e risco de acidente. Ou seja, tem risco de queda? Você vai lá, coloca no inventário de risco. Tem risco de asfixia? Vai lá, coloca no inventário de risco. Tem risco de ruído, de vibração, de calor? Vai lá e coloca no inventário de risco. Eu recomendo que você faça isso pelo famoso grupo homogêneo de exposição. Então, grupo de exposição similar. Nesse momento, você não tem que preocupar em quantificar nada, apenas em identificar o risco no seu inventário de riscos. A partir do momento que você tem o inventário pronto, você vai para a segunda etapa, que é a matriz de risco. Na matriz de risco, qual que é o objetivo da matriz de risco? É você classificar o risco, é você identificar a magnitude daquele risco. Eu classifico os riscos em insignificante, significativo ou inaceitável. Então, esse é o critério que eu criei na minha matriz de risco que eu criei. Então, a matriz de risco é para atribuir valor àquele risco. Para que atribuir valor a esse risco? Para você saber um diagnóstico inicial de como a sua empresa está, que a partir daí vai ser seu ponto de partida para buscar um desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Feita a matriz de risco, a próxima etapa é mensurar esse risco. Então aqui já é a etapa número 3, que a matriz de risco foi a etapa número 2. A mensuração de riscos, etapa número 3. A partir do momento que você mensurou o risco, você vai ter condição de elaborar o que seria a quarta etapa, que é o plano de ação. O plano de ação, ele deve considerar a mensuração de risco da matriz de risco que foi feita com base no inventário de risco. A partir do momento que você tem um plano de ação, você vai conseguir, isso é, se você realizar as ações que estão lá, que foram definidas com base numa mensuração de risco, você vai melhorar o seu desempenho na gestão da empresa, ok? E o interessante é que eu fiz o desenho em forma de hierarquia, mas isso daqui não é hierarquia, isso daqui é horizontalizado, ou seja, é tudo numa linha, tudo numa reta. Então, a partir daí, você praticando isso daqui, você vai entender melhor o conceito de gestão, porque quando você está na etapa de inventário de risco, você está na etapa da higiene ocupacional, que é de antecipar, de antecipação. Ou então, quando você está no inventário de risco, dentro do PDCA, você está dentro do planejamento. Então, por isso que o Programa de Gerenciamento de Risco da norma regulamentadora NR1, ela considera o PDCA, ok? Trazendo isso para a higiene ocupacional, essas etapas aqui seria de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. No inventário você antecipa, na matriz de risco você reconhece, na mensuração de risco você avalia e no plano de ação você controla. Então esse daqui é o mapa mental
do programa de gerenciamento de riscos. É muito importante você guardar essa imagem aí para você entender como que funciona um programa de gerenciamento de risco e a partir desse mapa mental você ter condição de falar isso para o seu empregador ou para o seu cliente, para você explicar de maneira bem simplificada o que é o programa de gerenciamento de riscos.